Abençoar a sua vida. Amados, vamos nos pôr de pé para estarmos orando pela essa mulher de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, Senhor, nesta noite eu coloco sobre as tuas mãos, Senhor, na vida da Fran. Pai, Senhor, porque ela é canal de bênção na nossa vida. Ela é uma mulher sábia, uma mulher que edifica. Pai, Senhor, que nesta noite ela possa ser fonte de vida. Que sobre a vida dela possa jorrar águas de vida, águas de amor, águas que restauram, que renova. Eu sei que o Senhor falou com ela antes dela falar com a tua igreja. Mas que ela possa neste momento, com a tua paz, Senhor, transmitir tudo o que o Senhor quer que ela fale conosco. Pai, Senhor, em nome de Jesus, coloco sobre as tuas mãos a vida da Fran. Unge, Senhor, capacita, Senhor, e dá a ela ousadia na tua palavra, para que possamos, Senhor, receber no máximo a excelência de ti. Pai, Senhor, eu te agradeço, porque eu creio que o Senhor é real neste lugar, em nome de Jesus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Vou primeiro desligar o outro microfone aqui. Alguém pode pegar para mim? Eu sou uma pessoa atrapalhada, então um monte de coisa na mesa eu vou me atrapalhar, tá bom, gente? A primeira coisa que eu quero dizer antes mesmo de fazer a leitura da palavra é que, embora seja um culto, eu vou agir de forma mais segura se eu sentir que eu estou como se eu estivesse dando uma aula, tá? E aqui eu tenho até alguns ex-alunos, então eu me sinto mais à vontade ainda, porque não deixa de ser um aprendizado. A segunda coisa que eu quero dizer é que eu trouxe sim a Bíblia, mas eu imprimi, eu preferi, porque às vezes vocês me veem aqui no púlpito e pensam assim, cadê a Bíblia dela? Está aqui. Eu preferi imprimir. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu queria que vocês fossem caminhando comigo numa reflexão. Imagina que vocês estão muito doentes, muito enfermos. E é uma doença que você já foi a vários médicos e você não sabe o nome da doença, você não sabe o que é. E aí, na cidade, dizem que tem um médico maravilhoso, que é o médico dos médicos, e você vai nesse médico. Você acha que ele vai te dar o remédio ali? Você sentou na cadeira, ele vai te dar um remédio? Não. Primeiro, ele vai conversar com você bastante, principalmente se ele for um bom médico. Segundo, ele vai pedir uma série de exames. E aí, quando esses exames estiverem prontos, aí ele vai te dar um diagnóstico. A partir do diagnóstico, ele vai trabalhar com você a possibilidade ou não de cura. Mas, não havendo cura, pode haver melhora, né? Nós temos uma ideia de onde eu quero chegar. Hoje, com vocês, eu vou percorrer Romanos, a carta de Romanos. Nós vamos caminhar especialmente pelos 3 primeiros capítulos. E nesses 3 primeiros capítulos, você vai entender sobre uma doença e sobre a cura dessa doença, tá? Então, eu quero que vocês pensem comigo e abram a Bíblia de vocês. Primeiro, antes de Romanos, em Gálatas 3:13. Eu vou ler aqui a minha versão, que é a ARC, mas vocês podem acompanhar aquela versão ali, tá? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O mundo andava em trevas, mas o mundo não pode dizer que não conhecia Deus. Se nós formos em Romanos 1:25, na nova tradução da linguagem de hoje, por favor, Hugo, Romanos 1:25. Vocês vão entender por que eu coloquei esse versículo. Está dizendo assim: pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira. Obrigada. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou
em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. A primeira coisa que a gente precisa entender, o primeiro ponto da carta de Romanos, e a gente vai ler Romanos 1, 2 e 3, é que Paulo estava escrevendo aos romanos, mas especialmente aos cristãos que já tinham se convertido, num período difícil em que eles estavam sendo perseguidos. E que Paulo, por ser judeu, mas também por ser romano, ele entendia, cidadão romano, ele entendia muito bem a linguagem que Roma utilizava. Então, quando ele vai escrever essas cartas aos romanos, ele usa de toda a retórica que ele conhece. E Paulo tem esse aspecto muito interessante. Paulo, onde ele chegava, ele tentava aproveitar tudo que aquele lugar tivesse para oferecer a ele, para ele usar uma linguagem semelhante, uma linguagem parecida com a daquelas pessoas. O que é isso? Na linguística, a gente chama de rapport, tá? Que é você perceber como o outro entende, como o outro interage, como ele funciona, e trabalhar nessa mesma direção, para conseguir, como eu posso dizer, conquistar o outro, né? Conquistar para os seus argumentos. E Paulo, em Romanos, ele faz uma linda argumentação, uma argumentação poderosa, não somente pelas palavras que ele usa, mas pelo próprio poder de Deus, né? Porque nós poderíamos aqui ficar falando horas e horas e horas com uma argumentação maravilhosa, mas nós sabemos que o Espírito Santo é quem convence da justiça, do pecado e do juízo. Então, ali em 1 Romanos, eu vou ler um pedacinho um pouco maior para vocês entenderem. Espera aí que eu preciso pegar uma folha. Tá assim, Romanos 1, 16. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita, é por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Mas o que isso tem a ver com doença? O que isso tem a ver com cura? No Romanos 1, Paulo vai apresentar para nós a história dos gentios. Os gentios, eles pecavam como todo ser humano peca. Só que havia uma argumentação geral de que os gentios não poderiam ser julgados. Por quê? Gentio é judeu? Gentio quem são? Se a gente fosse pensar hoje, gentio é quem está no mundo, o mundano, e judeu é o cristão. Então, o cristão, ele se baseia por um princípio. O mundano não, a pessoa que está no mundo não. Então, por que a pessoa que está no mundo, entre aspas, não se baseia por um princípio? Eu posso deixar de julgar ou não? Eu devo julgar? Eu não, mas Deus pode e Deus deve. E Deus tem uma maneira imparcial e justa de julgar. E Romanos começa a falar sobre essa maneira imparcial e justa de julgar. Quando ele começa a apresentar, quando Paulo começa a apresentar essa maneira de julgar, o que ele conclui? Que os gentios não tinham desculpas. Ué, mas como assim, Franciele? Como assim os gentios não têm desculpa? Os gentios não conhecem a lei dos judeus? É aí que eu vou mostrar para vocês. Acompanhem comigo, 1 Romanos aí a partir do 18, e eu vou ler um pedacinho grande agora, até 25. Hugo, por gentileza, eu quero te pedir que você abaixe um pouquinho, ou de preferência tire. Eu sou uma pessoa que me distrai com qualquer coisa. A música me distrai. Se eu puder tirar, eu agradeço. Obrigada. Ai, que alívio. Eu detesto. Não a música, eu gosto da música, mas enfim. Ai, gente. Vamos lá, está aqui, a culpa da humanidade. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas, que por meio das suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Repitam isso comigo. Não deixam, por favor, que os outros...
nós temos um primeiro ponto aqui. Essas pessoas não deixam que Deus se apresente, que outras pessoas conheçam a Deus. Então, existe um impedimento. Isso já revela uma face da maldade. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Olha só, agora é que vem o que eu quero mostrar para vocês. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles. E aí eu vou pular para o 25. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem ao próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Então, os gentios, eles têm o que a gente chama da lei do coração. Todo ser humano, quando nasce, e essa aqui é a retórica, né, é a construção da argumentação de Paulo, independente de ter um livro sagrado, ele sabe que existe um Criador, e que esse Criador governa todas as coisas, e que existe um princípio moral por trás desse governo. Se você for numa tribo indígena e começar a conversar com aquela tribo, você vai perceber que aquela tribo reconhece que existe um Criador ou outros criadores, né? Mas que existem princípios, que pode isso, que não pode aquilo. São leis espirituais universais. O amor, a prática do bem, não matar, não pegar o que é do outro. Em várias comunidades, isso já é comprovado, né, por vários estudos antropológicos, sociológicos, blá, 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 né? Em várias comunidades, as pessoas, mesmo que elas nunca tenham ouvido falar de um livro sagrado, qualquer que seja, elas têm princípios morais. Isso é o que Deus colocou no coração de cada um quando Ele criou o ser humano. É como se viesse no nosso DNA. Com a queda, né, o pecado atingiu a toda a humanidade. O pecado é essa doença que vai sendo passada geneticamente para a gente. De uma certa maneira, é isso. Esse pecado confunde um pouco o nosso raciocínio, mas, ainda assim, o que você sente no coração, o que você entende como lei espiritual, você sabe, a sua mente discerne. Ainda que a sua mente tenha um pouco de dificuldade, ela consegue discernir o que é certo e o que é errado. Independente de você ter lido a Bíblia alguma vez ou ter lido qualquer outro livro. E é disso que o Paulo está falando aqui para os romanos. Ele está explicando que, independente do ser humano ter visto Bíblia ou não, ter visto a Torá, que nem existia essa Bíblia, mas era a Torá, as Escrituras Sagradas, o ser humano sabia, sim, o que ele estava fazendo. Então, não tinha desculpa, porque quando ele olhava para a natureza, quando ele olhava para as estrelas, quando ele olhava, ele via Deus, ele via um Criador. E ele precisava reconhecer esse Criador. Tá? Só que, aí a gente pensa assim, nossa, então não tem jeito. Ele vai falar só dos gentios? Não, ele também vai, no capítulo 2, falar sobre os judeus. E aí a gente vai entender como ele faz isso. Então, vamos para Romanos 2, pelo menos de 1 a 5. Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros, pois quando você os julga,
mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas, mas você, que faz as mesmas coisas que condena nos outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que Ele quer fazer com que você mude de vida, mas o seu coração é duro e teimoso. Então, ele está falando para os que não conhecem a Deus da Bíblia e para os que conhecem o Deus da Bíblia. E os que conhecem o Deus da Bíblia, a gente ainda vai entender que é mais complicado. Então, vamos comigo agora para Romanos 2, 12. Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei. Mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela. Porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Os não-judeus, a gente vai para o 15, mostram pela sua maneira de agir que tem a lei escrita no seu coração. Foi o que eu disse antes. E lá no finalzinho do 16 está escrito assim: naquele dia, Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. Então, aqui ele está mostrando, gente, o lado A e o lado B. O lado A são os gentios, o lado B são os judeus. Né? Os judeus, eles achavam que por eles terem a lei, as Sagradas Escrituras, eles eram melhores do que os outros. Isso gerava uma série de problemas. Eles eram extremamente patriotas e, naquele sentido de tribal, era bastante complicado. Eles não queriam dividir o Deus deles com ninguém. Entendeu? O Deus era dos judeus, o Deus é meu, o Deus não é seu. Eu não vou dividir o meu Deus com você. Entendeu? Eu vou te dar. Tá? Mas só que, o que choca os judeus? Deus veio para todos. Deus veio para todos. Deus se manifesta a todos. E para a gente que é cristão, né, que se considera evangélico, né, o que a gente às vezes pensa? Né? E aí é uma autocrítica. A gente acha que a gente é melhor, a gente acha que a gente sabe mais, a gente acha que a gente é mais santo. E ele está dando uma lapada aqui na nossa... Tapa na cara. Falou, você está julgando? Quem é você para julgar? Claro que Deus nos aconselha a observar as situações e a tirar conclusões, tá? Porque nós que somos cristãos, a gente escuta muito. Ah, mas você está julgando. Ah, mas Deus é amor. Deus não é só amor, nós estamos cansados, carecas de saber disso, que Deus não é só amor, né? Mas as pessoas falam, nossa, mas você está julgando? Tem situações em que você, de acordo com a palavra, consegue tirar conclusões. É óbvio que ninguém aqui, né, tem grandes problemas em tirar conclusões. Então, quando ele fala aqui que não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros, é porque muitos judeus eram hipócritas. Ele está trabalhando com a hipocrisia das pessoas, que era muito grande. As pessoas julgavam os outros, mas não se julgavam, não tinham autocrítica. Então, ele apresenta o problema é universal, o pecado é uma doença. E essa doença precisa de cura. Todas as pessoas foram contaminadas e todas as pessoas precisam de cura. E aí, sim, ele vai apresentar em Romanos 3 essa cura. Ele fala que todos estavam sem a graça de Deus, sem a glória de Deus. E a gente vai ver isso aí em Romanos 3, 9. Então, será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? De modo nenhum. Eu já mostrei que todos, judeus e não-judeus, estão debaixo do poder do pecado. Foi o que a gente estava conversando até agora. Isso ficou claro para vocês? Ficou claro para todo mundo? Judeus e não-judeus estão debaixo do pecado. Judeus e não-judeus erram. Judeus e não-judeus pecam.
Judeus e não judeus precisam de ajuda e não podem ajudar a si mesmo. Tá? Nós estamos doentes e nós não temos como nos ajudar. É essa mensagem da pregação aqui. Então, será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? De modo nenhum. Eu já mostrei que todos, judeus e não-judeus, estão debaixo do poder do pecado. Como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. No 17, não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. E no 20, ele vai explicar. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Eu indico, eu aconselho que todos vocês leiam Romanos. Por quê? Tanto, vamos dizer assim, os não crentes como os crentes. Porque aqui você entende a base bíblica para a salvação. Você entende que nada do que você faça, você vai ganhar pontinho com Deus para a salvação. É claro que, quando você é salvo, a sua vida é transformada. E você demonstra isso através de frutos. E Paulo também fala disso, porque ele argumenta de forma dialógica, e a estrutura dele é de um diatribe. O que é isso? Ele vai jogando as perguntas como se ele estivesse numa conversa. Então, ele vai fazendo você raciocinar. Então, ele leva você até esse raciocínio e puxa o teu pensamento. É como se ele estivesse te pescando. Então, o que acontece? Alguns judeus, eles achavam que, pelo simples fato de eles terem a lei, eles já estavam salvos, como muitos ainda acham. Tem gente que acha que é porque nasceu na igreja, cresceu na igreja, está salvo. Né? Aí a gente fala, Deus não tem neto. Né? Deus tem filho, Deus não tem neto. Mas as pessoas elas acham que porque elas fazem tudo certinho, elas são melhores do que as outras pessoas e elas estão salvas. Mas ele vem ensinar para a gente aqui uma lição poderosa, que você acompanha comigo aí em Romanos 3:2. É isso mesmo, 3:21, perdão, 3:21, eu não enxerguei o 1, que eu estou cega. Brincadeira. Mas agora, Deus já mostrou o meio pelo qual ele aceita as pessoas, não tem nada a ver com a lei. Eu vou repetir. Mas agora, Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunha do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita a todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, então a gente volta lá em Gálatas 3, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. O que ele está ensinando aqui, passo a passo? Os gentios pecaram e eles não têm desculpa. Existe uma lei interna, moral, que deveria guiá-los. Eles serão julgados de acordo com essa lei, tá? E os judeus também pecaram, serão julgados de acordo com a Torá. Ele está estabelecendo esses dois paralelos. No entanto, qual é a resposta para o pecado? Jesus. E por que Jesus? Por que não é o João? Por que não é o Pedro? Por que não é o Eric? Porque Jesus, filho de Deus, e sendo Deus, despiu-se da sua divindade, veio como servo, se sujeitou à cruz, morte de cruz, como a gente viu em Gálatas, a cruz é maldição. Em Deuteronômio 21,
22 e 23 também fala, todo homem para o judeu que morresse no madeiro era considerado amaldiçoado. Então, para os judeus, era algo muito forte. Uma pessoa que tivesse no madeiro era considerada a escória da sociedade. O nome dele não seria pronunciado nunca mais. Ele tinha sido amaldiçoado. Então, para os judeus, essa é uma simbologia muito forte, e Deus envia o seu próprio filho para morrer no nosso lugar, pelos nossos pecados. Quem cometeu o pecado, quem comete o pecado somos todos nós, mas ele nos justifica. O que significa isso? Ele faz a expiação pelos nossos pecados. Ele paga os nossos pecados. Ele paga os nossos pecados quando ele se oferece como sacrifício na cruz. Mas por que esse sacrifício? Eu nunca entendi. Eu nunca entendi isso. Por que uma pessoa tem que morrer na cruz? Não tinha outro jeito mais fácil? Não tinha outro jeito diferente? Em todas as religiões antigas, tribais, se ofereciam sacrifícios. Porque, desde a criação do mundo, se entende que o sacrifício, o sangue, é dado como uma oferta. Tá? Como uma oferta. Então, você ofertava aquele sacrifício em troca de algo. No nosso caso, Jesus é o sacrifício perfeito e final, único e suficiente. Para quê? Para que todos alcancem a justificação e comecem um processo de santificação. O que é isso? O que é justificação? O que é santificação? É você ser tornado justo diante de um tribunal. Mas por que Deus não salva todo mundo? Porque Deus criou leis. Leis espirituais universais. Se Ele criou as leis, Ele vai desobedecer às próprias leis que Ele criou? E se Ele criou as leis, por que eu vou desobedecer? Então, para conciliar a justiça de Deus e a misericórdia dele, que é abundante, que é infinita, que não tem fim, ele precisava pagar esse erro. E ele pagou entregando a vida do filho dele em sacrifício. Tá? Então, é por isso que só Jesus salva. As outras religiões trazem conforto, trazem coisas boas, as pessoas dão um bom testemunho. A gente até aprende bastante com as outras religiões, e nós aqui não estamos falando de religião, mas eu estou fazendo um paralelo. As outras religiões têm muitas coisas boas, mas só Jesus salva. Jesus foi entregue. Jesus é o Cordeiro que morreu por nós. E mais do que isso, porque muitas pessoas foram sacrificadas. Quantas pessoas a gente já ouviu falar que foram crucificadas? Tinha um monte. Pedro mesmo foi crucificado de cabeça para baixo porque ele não se sentia justo de ser crucificado como Jesus. Qual é a diferença, então? A diferença é que Jesus não tinha pecado nenhum. Ele cumpriu toda a lei. Então, a lei foi toda cumprida nele. Tanto é que ele é considerado o próprio sábado. O descanso é Jesus. O descanso não é um dia, o descanso é o Senhor. Ele cumpriu toda a lei, ele se deu em sacrifício, ele foi perfeito. E, muito mais do que isso, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Pelo poder do Espírito Santo, ele ressuscitou. Alguém que morreu na cruz ressuscitou sozinho depois? Vocês já ouviram alguma história assim? Não. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele intercede por nós à direita do Pai. É Ele que intercede pela nossa vida. E Ele voltará como juiz. Ele vai nos julgar. Mas Ele já não vai nos julgar de acordo com os nossos erros. Ele vai nos julgar de acordo com a nossa fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E é a fé dos que creem, como ele diz aqui, e que aceitam a Jesus como Senhor e como Salvador, é que te garante a salvação. Aí você não vai fazer coisas boas porque você quer a salvação. Pela salvação, o seu coração é transformado. Porque para que você seja salvo, você precisa se arrepender. Você precisa reconhecer os seus pecados. Você precisa reconhecer que você é pecador. Por isso as pessoas vêm à frente e falam: eu reconheço a Jesus como meu Senhor e Salvador, e eu peço perdão pelos meus pecados. Se não houver confissão de pecado e arrependimento,
você vai vir aqui na frente à toa, só passear. E não é isso que Deus quer de você. Nós também entendemos que a conversão é um processo. E eu gosto dessa imagem porque eu demorei para entender essa imagem. O que é uma conversão? Para quem dirige, o que é uma conversão? Você estava indo numa direção e você erra. Você está indo na direção errada. Você precisa ir para o Rio, você está indo para São Paulo. O Rio é para cá, São Paulo é para lá. Você se toca, você fala, peguei o caminho errado. Eu tenho que voltar. Primeiro, você dá uma paradinha no carro, dá uma freada, e você vai voltar. Quando você vira, não é rápido. Você não faz isso. Se você fizer isso, é problemático, né? Eu não dirijo, não, mas eu acredito que se você fizer assim, o negócio vai ficar estreito. Então, você precisa fazer essa conversão com calma. E aí, sim, pegar um novo caminho. E a conversão é esse processo. A aceitação é o reconhecimento público. Às vezes nem é público, às vezes é secreto, é no seu quarto. Mas é o reconhecimento de que você precisa de ajuda. Você tem uma doença, que é o pecado, e você precisa de ajuda. E aí você fala, Senhor, eu me arrependo, eu preciso de ajuda, eu não tenho como conseguir sozinho. Porque toda vez que você pensar que você consegue sozinho, você vai estar se baseando na autojustiça. Eu posso. Eu sou santo, eu jejuo 36 horas, né? Que a gente escuta por aí, é porque eu subo monte todo dia. Gente, não sou contra jejuar, não sou contra subir monte, pelo contrário, eu gosto muito. Você conhece o discurso, a gente ouve o discurso, a gente, às vezes, percebe, pelo discurso das pessoas, que elas realmente se sentem melhores. E a gente não pode esquecer de onde o Senhor nos tirou. Todos nós aqui, o Senhor nos tirou do fundo do poço, da lama, da escuridão do pecado. Todos nós sabemos que ele fala aqui, dos nossos pecados mais secretos. E nisso tem uma justiça poderosa de Deus, que é, eu não vou encontrar agora, óbvio, mas é o versículo que ele fala que ele vai julgar todos os homens no secreto. E que está aqui em Romanos, eu sei que eu já li para vocês. Por que ele diz que ele vai julgar no secreto? Porque eu posso fingir muito bem. Eu não posso fingir? Eu posso andar com a roupa certa, eu posso andar com o livro certo, eu posso frequentar os lugares certos, mas qual é a minha intenção? Eu posso doar, todo mundo pode ver, mas qual é a minha intenção? Deus julga a intenção do meu coração. Ele sabe que o meu coração é pecaminoso, que o meu coração e minha mente, muitas vezes a Bíblia, coração e mente são a mesma coisa, a minha mente é suja. Ela vai me levar para lugares onde eu não quero ir. Então, ele julga a minha vida, julga o meu interior, julga o meu segredo. E aí eu preciso entender que há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Para quê? Para me libertar do pecado, para me libertar da minha carne e para me libertar do inimigo. Por quê? Porque quando Jesus ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu a carne e ele venceu a Satanás. E só Jesus fez isso. Nós temos muitos exemplos de pessoas maravilhosas na caminhada cristã. Nós temos muitos exemplos, mas só Jesus venceu a morte, o pecado e a Satanás, que ele colocou debaixo dos pés. Então, eu devo honra, devo glórias a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo, que continua intercedendo por nós. Por que eu escolhi essa pregação hoje, se é uma carta para Deus? Porque todos nós estamos colocando as nossas dificuldades diante de Deus. Mas Deus também tem uma carta para nós. Deus também quer nos dizer muitas coisas. E a primeira coisa que Ele precisa nos dizer é: você está quebrantado o suficiente? Tem quebrantamento? Tem arrependimento no seu coração? Independente de você já ser crente ou não. Porque, às vezes, a gente já está há tanto tempo na caminhada cristã, e a gente já está há tanto tempo fazendo tudo no automático, que a gente se esquece de que a gente depende. Muitas vezes a gente resolve tudo aqui, coisas burocráticas de um culto, por exemplo, você resolve na carne, no poder do seu braço.
Mas e a presença e o poderio do Senhor? E o poder do Evangelho? O poder do Evangelho para todo aquele que crê. E a ousadia para falar do amor de Deus. E eu falo isso primeiro por conta de mim, porque durante muito tempo eu vivi, às vezes, se eu não vigiar, eu ainda vivo, de forma automática. Mas Jesus nos chama para sair do automático. Jesus nos chama para reconhecer de novo, e de novo, e de novo, que só Ele é Deus, para adorá-lo, para exaltá-lo. E não é porque Ele precisa. Deus não precisa de adoração. Deus não precisa nem da gente. Ele fez a gente por um ato de amor profundo, que nós nem sequer conseguimos entender. E esse amor é tão profundo que esse amor é abençoador. Esse amor nos presenteia. A Bíblia fala em Hebreus que Deus, Ele gosta de dar presente. É uma palavra até difícil, que é galardoador. Ou seja, Ele é presenteador, Ele é generoso. Você pedindo, Ele te dá. Por que Ele não te dá? Né? Mas, qual é a existe uma contrapartida? Existe uma negociação? Não. Se eu pensasse em negociação, a única coisa que Deus realmente pede é um coração rendido, é o seu coração rendido. É o seu entendimento de que você não pode nada sem Ele, e que é Ele que te sustenta, é Ele que te governa, é Ele que te direciona. E eu fiz, debaixo da direção dEle, debaixo do entendimento dEle, eu fiz uma carta para vocês, mas, na verdade, quem mandou a mensagem foi Deus. Tá? Então, vocês estão fazendo a carta para Deus. E Deus também está fazendo uma carta para vocês. E, nessa carta, tem essa mensagem principal de Romanos, de uma forma diferente. Eu vou ler essa carta com vocês, e a gente já vai indo para o encerramento. Eu quero que vocês prestem atenção, porque essa carta é um convite. É um convite para todos nós, mas especialmente para aqueles que ainda não fizeram isso publicamente, para aqueles que ainda não entenderam que só Jesus salva, que Jesus traz a cura verdadeira, que Jesus liberta, que o Evangelho, a palavra de Deus é poder, poder para todo aquele que crê. Quantas pessoas a gente conhece que querem ter poder? Poder mesmo, pessoas que querem ser poderosas. Por que alguém quer ter poder, gente? Alguém pode responder? O que é ter poder? Ter dinheiro, ter influência, né? Nesse planeta, quanto mais dinheiro a pessoa tem, quanto mais bem relacionada a pessoa é, mais poder ela tem. E, com poder, ela decide não somente sobre a vida dela, mas sobre a vida de muitas pessoas. Nem sempre com responsabilidade. Mas o poder traz consigo a responsabilidade. E, por isso, mesmo sabendo que Jesus já perdoou todos os meus pecados e os pecados de vocês, a proposta dele não é que a gente continue pecando. Porque, pensa comigo, Paulo argumenta aqui em Romanos, se Jesus já perdoou todos os meus pecados. E se toda vez que eu peco, Ele me ajuda, eu glorifico Ele, então Ele fica mais forte, mais poderoso, então, quanto mais eu pecar, quanto mais desculpa eu pedir, mais poderoso Ele vai ser. Não é? Só que não é essa a proposta. A proposta é você ser transformado por esse amor e por esse poder. E você se deixar moldar, literalmente. Daí a gente diz que a gente se torna servo de Deus, escravo de Cristo. Então, a gente foi chamado para a liberdade do reino de Deus. E quem somos nós no reino de Deus? Nós somos filhos? Nós somos alguém que simplesmente passou, fez um servicinho para Deus, um freelancer, e foi embora? Porque eu posso. Eu posso ser usado por Deus, simplesmente oferecer um serviço, prestei o serviço e fui embora. Mas isso não é relacionamento. Jesus me chama para ter relacionamento com Ele. Quando eu aceito Jesus, quando eu entendo essa mensagem, eu passo a ter relacionamento com Jesus. Eu não estou só prestando um serviço. Por isso que ele fala, Senhor, mas no seu nome eu gritei, mas no seu nome eu salvei, mas no seu nome eu curei. Você me prestou um serviço. Eu aceitei. Eu usei, eu precisava
fazer uma obra, você fez, ótimo, valeu, tchau, te conheço. Tá? Já te paguei, você está pago, entendeu? Mas ele chama a gente para ter um relacionamento com ele. Eu vou ler a carta, vocês vão receber a carta, tá? Para entender o final dela. Eu não prometo que eu não vou me estender, tá? Angra dos Reis, 25 de setembro de 2025. Meu querido filho, eu sou o teu Criador, o Deus que te fez com tanto amor e cuidado. Eu conheço cada detalhe do teu ser, cada pensamento, cada alegria e cada dor. Meu coração anseia por um relacionamento profundo e verdadeiro com você. Um relacionamento de amor e confiança que ultrapassa tudo que você pode imaginar. Eu te amo com amor eterno e incondicional, um amor que nunca falha e nunca se esgota. É por causa desse amor que eu venho até você hoje, com uma mensagem que pode mudar a sua vida para sempre. Eu sei que, às vezes, a vida pode parecer confusa e cheia de desafios. Você pode sentir um vazio, uma busca por algo mais, uma sensação de que algo está faltando. Essa sensação, meu filho, é um reflexo de uma verdade profunda. Todos nós, todos vocês, em algum momento, se afastaram do caminho que eu planejei para vocês. É como se houvesse uma barreira invisível entre nós. E essa barreira é o que a Bíblia chama de pecado. Não se trata apenas de fazer coisas erradas, mas de uma inclinação natural em cada um de vocês que os afasta da minha perfeição e do meu amor. Em minha palavra, no livro de Romanos, está escrito que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Isso significa que ninguém é perfeito, ninguém consegue viver uma vida sem falhas, por mais que se esforce. E por causa dessa imperfeição, dessa distância que o pecado cria, vocês não conseguem experimentar a plenitude do relacionamento que eu desejo ter com vocês. A minha natureza é pura e santa e o pecado não pode habitar na minha presença. É por isso que existe uma consequência para o pecado, uma separação que, se não for resolvida, leva à tristeza e à escuridão. Mas não se desespere, pois o meu amor é maior do que qualquer falha. Embora eu seja um Deus justo, que não pode simplesmente ignorar o pecado, eu também sou um Deus de amor infinito e misericórdia. O meu coração se entristece ao ver os meus filhos perdidos e separados de mim. Por isso, eu mesmo providenciei um caminho, uma ponte, para que vocês pudessem voltar para mim. Eu não queria que vocês vivessem eternamente nessa separação. Essa ponte, essa solução perfeita é o meu Filho, Jesus Cristo. Ele veio ao mundo, viveu uma vida sem pecado, perfeita em tudo e se entregou por vocês. Ele levou sobre si todos os seus erros, todas as suas falhas, todo o seu pecado e morreu na cruz. Por quê? Para que vocês não precisassem carregar esse peso. Ele pagou o preço que vocês não poderiam pagar. Em Romanos, vocês leem que a justiça de Deus se manifestou independentemente da lei, através da fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. É preciso crer. Isso significa que a salvação não é algo que vocês possam conquistar por seus próprios esforços. Não adianta você fazer promessa, fazer propósito, não para ser salvo. Você não faz essas coisas para ser salvo. Isso não compra a salvação. Salvação não é comprado. Tem até um louvor que fala que a gente não pode comprar, nem merecer. É lindo, inclusive. Isso significa que a salvação não é algo que vocês podem conquistar por seus próprios esforços, por fazerem muitas coisas boas ou por seguirem regras. Não. A salvação é um presente. Repitam comigo. A salvação é um presente. Fala de novo. A salvação é um presente. Eu dou um presente para o pastor Rodrigo. Aí o pastor Rodrigo
faz uma coisa errada, um monte de coisa errada. Eu vou lá tomar o presente? Vocês já viram isso? Alguém dá um presente e depois tomar? Ah, não, eu estou te dando uma toalha, você não usou a toalha. Ou então você deu a toalha para os outros. Eu te dei o presente, eu não vou tomar. Presente não se toma. Presente não se toma. A salvação é um presente. Deus não fica barganhando. Eu vou tirar sua salvação, hein? Eu vou tirar sua salvação, hein? Desde que você seja convertido. De que você entenda, porque existe um processo, gente. É um processo. A conversão, o entendimento, o trabalho do Espírito Santo é um processo. Só que a Bíblia fala em Apocalipse que a gente é selado com o Espírito Santo. Eu vou lá e coloco um selo e depois eu arranco? Não. Não. Então, até me perdi, ó. Vamos lá. Isso significa que a salvação não é algo que vocês podem conquistar por seus próprios esforços, para fazerem coisas muito boas ou por seguirem regras. Não, a salvação é um presente, um dom gratuito que eu ofereço a vocês através de Jesus. Quando vocês creem em Jesus, quando confiam nele como seu Salvador, eu os declaro justos. É como se todos os seus pecados fossem apagados e vocês fossem vistos por mim como se vocês nunca tivessem pecado. Não é por mérito de vocês, não é meritocracia, não para a salvação. Em outras questões do reino, tem sim diferença, mas para a salvação, não. Vocês não precisam tentar ser bons ou o suficiente para me agradar. Eu dou a salvação pela graça, através do sacrifício de Jesus. É um ato de amor puro, imerecido. Jesus já fez tudo o que era necessário. Tudo o que eu peço é que vocês aceitem esse presente com o coração aberto e sincero. Meu querido filho, hoje eu te convido a refletir sobre essas palavras. Pense no meu amor por você, na distância que o pecado criou entre nós e no caminho que eu providenciei através de Jesus. Não há nada que você precise fazer para merecer esse amor ou essa salvação. Você precisa apenas aceitá-los. Abra o seu coração para mim, confie em Jesus e eu vou te receber de braços abertos. Meu desejo é que você viva uma vida plena, cheia de paz e alegria, em comunhão comigo, agora e para toda a eternidade, com amor eterno, seu Pai Celestial. Quem aceita esse convite? Hoje, alguém aceita esse convite? Além da carta? Vocês entendem o que é o convite de Jesus para viver com Ele? Vocês entendem que foi Ele que morreu por nós? E que só Ele pode nos proporcionar essa alegria, essa felicidade? Quem gostaria de receber a carta? De repente alguém não quer, né? Porque vocês estão escrevendo para Deus. Eu vou pedir que Moisés, vai sobrar para Moisés. Tem uma aqui que está vazia e tem uma que está com duas. Descobre aí, Moisés. É a primeira. É a primeira. Gente, recebam essa carta em nome de Jesus. Se tiver alguém que quer aceitar Jesus nessa noite, quer aceitar esse convite, entende que esse convite é um convite que liberta, que cura e especialmente que salva, eu vou pedir só que levante a mão. Não precisa vir aqui não, que eu não quero constranger ninguém. Tem alguém aqui que nunca aceitou, nunca teve essa experiência de aceitar Jesus levantando a mão e que queira fazer isso hoje? Amém, ainda bem que todo mundo já é salvo. Glória a Deus. Eu convidei um monte de gente. Pensei que havia um monte de gente, entendeu? Mas que bom que todo mundo é salvo. Glória a Deus. Feliz, agradeço a minha oportunidade e entrego ao pastor Rodrigo.